Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos cantar? Vamos adorar ao Senhor. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém.
Glória a Deus. Como é bom a gente declarar, né? Que o nosso Deus é santo e merecedor de todo louvor e de toda adoração. Renan traz uma palavra para nós sobre a ausência do pastor, um tempo de oração pela vida da esposa do irmão Marco, por favor. Tá bom. Igreja, eu vou ficar sentadinho, por razões meio óbvias. Mas graças a Deus tenho me recuperado bem, a cirurgia foi uma bênção. E é uma alegria estar de volta, estar aqui com vocês. Hoje o nosso pastor não está presente em razão da cirurgia da irmã Thay, da Tayane, sua cunhada. Ela fez uma cirurgia e está em recuperação, então o pastor está auxiliando a família, cuidando dos sobrinhos, né? Então ele está prestando esse suporte e fica aqui então a nossa função, digamos assim, de orar por essa família, cuidar da Thay em oração, agradecer, né? Porque a cirurgia foi um sucesso e agora orar para que Deus continue conduzindo todo o processo na vida da Thay, orar pela vida do pastor também, que estava com um problema, né, no olho. Esse processo está já diminuindo, graças a Deus, mas é uma dificuldade, né, acaba atrapalhando um pouco. E continuar orando pela nossa igreja, por todos os enfermos, por todos os projetos, né, tudo aquilo que está acontecendo. Estamos no mês da das novas gerações, não posso deixar de citar e orar também para que Deus continue conduzindo todas as programações. Domingo agora estaremos com o pastor Gabriel aqui, já é conhecido da nossa igreja, uma bênção. Então estejam em oração pela vida dele, para que Deus continue falando ao nosso coração. Acredito que todos foram muito abençoados nesses 2 primeiros cultos de agosto, né, com esse tema, e que Deus continue aí trazendo tudo aquilo que a gente precisa ouvir. E quero aproveitar também e já orar pela vida das missionárias que estarão aí compartilhando algo conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como é precioso, Pai, estarmos diante de Ti em comunhão, nesse ajuntamento, Senhor, que foi aquilo que o Senhor planejou para nós como igreja, Pai. Pessoas que se unem diante de Ti porque Te conhecem, porque creem em Ti e estão aqui para entregar a Ti tudo, Senhor. Tudo aquilo que está bom, tudo aquilo que está mal, crendo que o Senhor primeiramente nos ouve, e crendo também que o Senhor tem poder para cuidar e governar soberanamente sobre todas as coisas. Agradecemos a Ti pela vida da Thay, por sua cirurgia, que foi uma bênção, que o Senhor continue conduzindo a vida dela e de sua família nessa recuperação, abençoe todos os remédios, todos os médicos, todo o procedimento, todo o processo agora nesse pós-cirúrgico, para que ela fique bem e renove suas forças em nome de Jesus, Senhor. Abençoe a vida do pastor Alipe e de sua família também, a fim de que eles continuem também a Te servir e que o pastor possa melhorar cada vez mais dessa situação no seu olho, Pai, que isso não venha impedi-lo de cumprir com seus compromissos, Senhor, e que em todos eles o Senhor esteja o guiando e o capacitando, Pai. Continue abençoando a Tua igreja, Senhor. Estamos no mês das novas gerações, Pai, é um mês tão especial para a nossa vida, para a vida da Tua igreja, e que seja de fato um mês onde o Senhor esteja se revelando a nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já trouxe, já falou, já capacitou, e que assim seja nesse domingo também com a vida do pastor Gabriel, seja com ele, para que possamos mais uma vez estar aqui reunidos, olhando para Ti, Senhor, e tão somente para Ti, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir aquilo que o Senhor já tem feito na vida dos missionários, no campo missionário, Pai. Hoje vamos ouvir falar de um campo novo, Senhor, para nós, para muitos de nós, e que o Senhor possa usar a vida desses missionários, a vida de cada um deles, para trazer a nós a importância de olhar para missões, fazer queimar o nosso coração cada vez mais por missões, porque se estamos aqui hoje é porque missões fizeram parte da nossa vida, porque o Teu Evangelho chegou até nós, e que isso possa também passar por nós e através de nós o Teu Evangelho chegar a outras pessoas. Nos encoraje essa noite, Pai, é o nosso desejo, e que o Senhor esteja também com cada enfermo da nossa igreja que não foi citado aqui, com cada um que está aqui com uma angústia, com um pedido no seu coração, que o Senhor sonde e visite cada coração aqui, cada vida, cada família, e esteja, Pai, cuidando das suas necessidades, e esteja também se fazendo presente, de maneira que todos nós venhamos a reconhecer o Teu poder e a Tua presença em nosso viver, Pai. Obrigado
porque o Senhor é o nosso Deus e tem cuidado de nós até aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Contar um pouquinho da nossa experiência, né? A razão pela qual os irmãos Marcelo, Renan, o pastor e toda a liderança aceitaram fazer parte desse movimento aí com a gente, né? E agradecer também pela oportunidade. A gente mudou um pouco, né? Hoje o formato, mas tudo é para a glória do Senhor e para que os nossos corações venham a ser tocados mais uma vez, né? Infelizmente a gente tem esse hábito, com o passar do tempo parece que a gente vai esquecendo, as coisas vão ficando muito comuns, né? E algumas coisas que deveriam continuar queimando o nosso coração acabam ficando mornas. Então a gente precisa desse tempo para a gente renovar, né, o nosso coração missionário. Eu e o João, meu esposo, nós fazemos parte do Ministério de Capelania Escolar. Não sei se algum irmão aqui já ouviu falar da MPC, Mocidade para Cristo. É um projeto evangelístico, onde nós temos a oportunidade de ir até as escolas. E nós temos um tempo de 5 a 10 minutos em cada sala de aula. E nós podemos, através da aplicação de virtudes, princípios, valores, falando sobre moral, educação, né? Uma estratégia que nós temos, e com isso a gente consegue semear aí a palavra de Deus no coração dos jovens e adolescentes, né? Já estamos em várias cidades aqui da região. A MPC é um ministério já de muitos anos, né? Pelo menos 50 anos ou mais só aqui no Brasil. E é um ministério bem consolidado. O nosso líder aqui da região sudeste é o pastor Marcos Cola, da Comunidade Batista da Paz. Creio que ele é bastante conhecido, né, dos irmãos. E eles estão com a gente, depois eles vão ter a oportunidade de se apresentar, né? Vou me segurar aqui, que eu falo muito, mas eu estou aprendendo a falar só o que tem que falar. E eles depois vão ter a oportunidade de se apresentar. E eles vieram passar esse tempo aqui com a gente, né? Na segunda-feira, eles estiveram com a gente na escola. E é muito interessante como tudo que é novo chama realmente a atenção, né? E a presença deles nas escolas trouxe assim um impacto, e os alunos, com a curiosidade de ouvir um idioma diferente, né? Nos deram mais atenção, é verdade. E tem sido assim um tempo muito especial. Então, como estamos aí no mês das novas gerações, né? Pedir a eles essa oportunidade para trazê-los aqui. O Ivan é bem jovem também, tem um testemunho de vida bastante impactante. Eu creio que vai edificar as nossas vidas, e que a gente possa, aqueles que não estiveram aqui, possam ouvir de nós tudo que vai acontecer aqui nessa noite, né? Que nós possamos permitir aí que os nossos corações sejam reanimados. Eu sempre digo que nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, né? E a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão com muitas incertezas, mas nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Não é novidade para nós, né? O que o mundo está vivendo e o que está acontecendo, mas ainda há tempo. Nós ainda temos liberdade para falar do amor de Deus, nós ainda conseguimos avançar, nós ainda conseguimos estar em muitos lugares. Então, não podemos perder nenhuma oportunidade, né? Precisamos percorrer aí os lugares e não cessarmos de falar do amor de Deus. Eu vou pedir para que eles venham até aqui à frente. Por favor, vem por aqui, ó, que é mais tranquilo. Sim, os três, por favor. Pastor irmão René, por favor, o irmão René vai nos auxiliar. Tão bom, né? Antigamente, quando os missionários chegavam, era uma luta para a gente conseguir um intérprete. Hoje foi tão tranquilo. Temos um que vai nos ajudar com o inglês, o irmão René que vai nos ajudar com o espanhol. Então, vou pedir para a Carrie começar, tá bom? Renan, Carrie, você prefere inglês para você mais confortável, né? E aí o Renan... Depois a Ada se apresenta, depois a Ada pode sentar e o Ivan, tá bom? Então, fiquem à vontade, vamos ouvi-los. Well, good evening. My name is Carrie. Boa noite, meu nome é Carrie. And I am a missionary with an organization called Youth with a Mission. Eu sou missionária de uma organização I feel chamada... like I should be with you, because we're together. The name of the organization? Youth with a Mission. Juventude em Missão. Yeah. Cidade para Cristo, né?
And so our Youth with a Mission, or YWAM, is a global organization. A nossa organização é uma organização global. We have over 1,200 locations around the world. Temos 1,200. 1,200, temos 1.200 localizações pelo With mundo, over 18,000 different types of ministries. com mais de 8.000 ministérios diferentes. And so the place where I'm a missionary at and they are right now is in Mexico. Eu sou missionária e In junto Mexico. com eles estamos no México. Yes, and so Youth with a Mission, the vision is waves of young people from every nation going to every nation. O objetivo da missão é que jovens de muitas nações alcancem outros jovens em todas as nações. And with the idea of knowing who God is and making him known. E a ideia é que Knowing who God is conhecer and making him known. e fazer ele conhecido. Yes, and so the first school that a student would be is a discipleship training school. E a primeira escola, o primeiro lugar de treinamento é o treinamento de discipulado que eles passam. This school teaches young people how to know who God is. A escola ensina jovens a Know who God is. conhecer a Deus, They're learning his character and his nature. assim como o seu caráter e a sua natureza. They're learning how to hear his voice. Eles estão aprendendo a ouvir a voz de Deus. They're learning to see him as a father Estão aprendendo a ver Deus como Pai and understanding the identity that God has given them as an individual. e entendendo a identidade que Deus tem dado a eles como indivíduos. So this school is a 5-month school. É uma escola que trabalha durante 5 meses For 3 months, they're in a lecture every week learning these different things. e por 3 meses eles têm aulas aprendendo a respeito de todos esses assuntos. And then they will go for 2 months on an outreach. E depois eles vão por 2 meses para o campo. And so these are 2 of the students that are a total of our team of 9. Esses são 2 desses estudantes de um time de 9. We have spent 1 month in the country of El Salvador, E passamos 1 mês no país de El Salvador and we have spent 3 weeks here in Brazil, in Rio and San Vicente. e estamos passando 3 semanas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Vicente. And so it's been a really exciting time for our students, Tem sido um momento muito legal para os nossos estudantes, as well for me. And for assim me como tem too. sido para mim também. Because God is continually teaching us more about his character and his nature as we go into these different nations. Porque Deus tem ensinado cada vez mais a respeito do seu caráter e da sua natureza a partir do momento que a gente vai conhecendo novas culturas. And so it's been a pleasure to be in your city, Tem sido um prazer estar na sua cidade, to work with Marcos Cola. He's amazing. a trabalhar com And Marcos Cola, ele é incrível. in the different schools, we've been able to share God's love in different ways. Em diferentes escolas, trabalhando, compartilhando o amor de Deus de diferentes maneiras. To affirm the identity that God has given them, Afirmando a identidade que Deus já deu para eles. to give them hope, Dando a eles esperança and to encourage them to keep going. e encorajando eles para permanecer, para continuar. And so our team is made up of different nations. O nosso time é feito de diferentes nações. There's 9 of us in total. São 9 ao total. I'm from America, Eu sou dos Estados Unidos. and I'll just let my 2 friends here. I'll let them share. Eu vou deixar que eles compartilhem agora. Buenas noches, Boa noite, mi nombre es Ada meu nome é Ada, y soy de México sou do México y hacer esta escuela ha sido un privilegio. repita. Es A escola tem sido um privilégio porque conocí a Dios más personalmente. porque lá eu conheci a Deus mais pessoalmente. Y es un placer estar aquí, un conocerlos. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Gracias. Muito obrigado. Mi nombre es Iván.
Meu nome é Ivan, vou dele, né? Soy de México Sou do México. y tengo 22 años. Perdão? Tengo 22. Tenho 22 anos, eu não, ele, né? Eu tenho 4 vezes isso. And the remaining part of our team, they're in another church tonight. E o resto do nosso time está em outra igreja hoje à noite. We are from Uruguay, Tem The rest of them- do Uruguai, Chile, Chile, Costa Rica, Costa Rica, Peru, Peru and we have two more Mexicans. e mais 2 mexicanos. And it's been thank you so much for receiving us. Muito obrigado por receberem a gente. And I think Ivan is going to share just a little bit about what God is doing in his life. E o Ivan irá compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dele. Agora. Yep. Okay. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, todos nós. Que la gracia del Dios viviente esté con cada uno de Que ustedes. a graça de Deus vivente esteja com cada um de vocês, cada um de nós. Amém. Me llama mucho la atención el versículo que dieron al inicio. Sim, ela queria salientar o texto que foi lido aqui no começo, quando foi aberto este culto, que a irmã Mônica leu. Lo quiero repetir otra vez de nuevo. Quero repetir outra vez. Y Jesús iba por las sinagogas enseñando, predicando y haciendo manifestaciones. Jesus ia pelas sinagogas ensinando, pregando e fazendo manifestações. Y yo les quiero preguntar el día de hoy, Quero perguntar nesse dia de hoje, ¿cuántos de ustedes creen que puede haber un milagro el día de hoy? quantos de vocês creem que pode haver um milagre hoje? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras estaba ahí sentado, recordaba un momento de mi vida. Quando estava sentado, estava lembrando de um momento na minha vida Y los quiero poner más o menos en contexto. e quero colocar vocês no contexto desse Era momento. un baño lleno de hombres, muchos hombres. Perdão? Un baño lleno Sim, de hombres. é banheiro, né? Um banheiro cheio de muitos homens. Y una sola ventana, E uma pequena janela só. Havia uma pequena janela só. con demasiadas rejas, muchas rejas, como las que tienen ahí, más o menos así. Demasiado aqui? Rejas, como fierros. Sim, grades. Nas grades, que havia muitas grades. Pensei, é verdade ou é um sonho? Ou... No, es verdad. El contexto, sim. Contexto. Como não? Yo estaba en un centro de rehabilitación. Sim. Eu estava num centro de reabilitação. Nesse clima que foi dito aqui. Tenía 17 años en ese momento y era adicto a la cocaína. Eu tinha 17 anos nessa ocasião e eu era viciado em cocaína. Y me quedaban muchos centros más todavía. E ainda passei por muitos outros centros de recuperação. Me recuerda mucho, ¿no? Cómo es que Daniel tuvo que estar en la fosa de los leones para poder ver un ángel. Isso, então me lembrava muito dessa situação de Daniel na cova dos leões e quando viu um anjo. ¿Y a quién le gusta aceptar la voluntad de Dios? ¿A quién? Perdão, repito. ¿A quién le gusta aceptar la voluntad de Dios? Sim, a quem está disposto a aceitar a vontade de Deus. Quedaban muchos años de drogadicción todavía. Sim, ainda faltavam muitos anos de drogadição ou de dependência da cocaína. Muchos años de dolor, de Muitos anos de desesperación. dor, De desesperación. de desespero. Pero había un propósito, Havia um propósito que el día de hoy yo estuviera aquí presente. que o dia de hoje eu estivesse presente aqui, graças a Deus. Crecí en una familia destruida por el alcohol. Cresci numa família destruída pelo álcool. Yo me drogaba junto a mi padre. Yo me drogaba junto a mi padre. Ele se drogava com o pai, com o seu pai, o pai dele. Entonces, desde los 15 años yo ya era un adicto. Aos 15 anos já era
dependente, viciado. Adicto é dependente. A los 18 años yo ya estaba prostituyéndome en las calles. Aos 18 anos eu já estava me prostituindo nas ruas. Hasta que Dios llegó a mi vida. Até que Deus chamou ele, encontrou a vida dele. Quiero hacer esto muy corto, pero con poder. Quero dizer de uma forma muito curta, En el nombre de Cristo Jesús, em nome de Jesus Cristo, testificar que la gracia de Dios está con nosotros. que a graça de Deus está conosco. Porque si Dios me aceptó a mí, Porque se Deus me aceitou a mim, puedo aceptar a cualquier persona. pode aceitar qualquer de nós. A veces pienso mucho en cómo hay muchas personas que ahorita están en las drogas. Fico pensando como existem tantas pessoas que estão atualmente nas drogas ou nas drogas. Y que en todo ese lugar se ve la gracia de Dios. Em todos os lugares pode-se ver a graça de Deus. Porque yo soy la prueba de que Dios nos ama. Eu sou a prova que Deus nos ama. Yo recuerdo cuando conocí a Dios. Eu me recordo quando me conduzi, não. Sí, cuando conocí a Dios. Quando conheci a Deus. Eu me recordo, me lembro quando conheci a Deus. A mí me gusta mucho la fotografía. Perdão? A mí me gusta mucho la fotografía. Eu gosto muito de fotografia, né? Y me invitaron a un culto. E foi invitado para um culto. Foi convidado para um culto. Yo no fui invitado a sentarme en las bancas. Não fui convidado para sentar nos bancos. De hecho, yo era el camarógrafo de ese culto. Perdão? Yo era el camarógrafo de ese culto. Ele disse que ele era o cameraman, o fotógrafo deste culto. O fotógrafo deste culto onde ele foi. Yo ni siquiera era de la iglesia, ni siquiera un invitado al culto en general. Pois é, ele nem estava habitualmente sendo convidado e indo para esta igreja, para esse culto. Ele estava na situação de fotógrafo. Y ahí es donde ocurre el milagro. E nisso acontece o milagre. Recuerdo que el pastor estaba exactamente en este lugar. E o pastor ele se lembra que o pastor estava exatamente nesse lugar. Y yo estaba sentado Eu estava sentado, grabando el culto. gravando o culto. Y él dijo estas E palabras: ele disse essas palavras. quiero orar por ti. Perdão? Quiero orar por ti. Sim, claro, já entenderam. Quero orar por você. Yo quedé mirando a los lados para ver quién se paraba. Ele ficou olhando para os lados para quem que o pastor estava falando isto. Pero ninguno de los que fueron invitados al culto se paró. Nenhum dos que foi convidado para o culto foi para... Se parou? Se paró. Ninguno. Se parou, pôs-se em pé. Nenhum dos que foram convidados para o culto se pôs em pé ao convite do pastor que disse que quer orar pelas pessoas. Ninguno de la iglesia. Ninguém da igreja. Y entonces entendí que ese llamado era para mí. Então entendeu que o chamado era para ele, porque ninguém no templo se levantou ou atendeu o convite. Ele, que era fotógrafo do culto, entendeu que era para ele o convite. Graças a Deus. Yo nunca me imaginé que pararme de esa silla iba a cambiar mi vida. Ele nunca imaginou que naquela situação que estava, aquilo ia mudar a vida dele naquele momento. Cuando el pastor oró por mí, Quando o pastor orou por mim, algo sobrenatural sucedió. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural aconteceu comigo. Y escuché la voz de Dios llamándome. Escutei a voz de Deus me chamando. Y nunca me volví a drogar. Nunca me volví a drogar. Nunca mais voltou a se drogar. Voltar a consumir drogas. Ya no volví a consumir cristal ni cocaína. Nenhuma das formas de droga, nunca mais. Todo por un llamado. Todo por un llamado. Tudo por um chamado. Aquele chamado, quando o pastor disse que ia orar e ele veio, tudo isso, a transformação foi instantânea. Exacto. Instantânea. Eso sucede cuando tú obedeces pararte de esa silla. Eso sucede cuando tú obedeces pararte de esa silla. Isso acontece quando resolves aceitar ou parar. Pararte, levantarte. Parado em espanhol é levantar-se.
Então é quando você se levanta da sua cadeira por um gesto de fé, ali acontece o milagre. Aconteceu para ele e acontece. Foi. Ya pasó un año desde ese momento. Un año desde ese momento. Passou um ano desse momento que ele está relatando aqui. Y gracias a Dios ya me dio la oportunidad de conocer 2 naciones. Quantas? 2 naciones. Dos. Dos. Deus deu oportunidade a ele de já conhecer 2 países. Quais? San Salvador Sim, o país de El Salvador, a cidade de San Salvador, que é a capital, e o y Brasil. Já empezaste em Rio, né? Ya pisé Río de Janeiro. Começou em Rio, já está em Santos e seguem para outra parte, né? Seguem para... Ya regresamos para nuestro país, para mi país que es México, Sim, quando? mañana. Amanhã já? Amanhã já volta para o México. Então está hoje se apresentando e se despedindo. Y ha sido toda una aventura definitivamente. É uma aventura, sem dúvida, muito definitivamente é uma aventura esta experiência dele hoje, com esta alegria, com esta felicidade, né? Así es. E se quer dizer algo mais? Que la gracia de Dios esté con ustedes. E que a graça de Deus esteja com vocês. Amém. Amén. Deus te bendiga. E agora? Vai ser o quê? Pode sentar um pouquinho, irmão, por favor. Meus irmãos, o testemunho do Ivan é muito impactante e é muito interessante. Ele esteve comigo, com o João na escola, né, como falei, na segunda-feira. E cada vez que nós entrávamos nas salas de aula e ele começava a falar sobre o seu testemunho, a classe silenciava e eles paravam para ouvi-lo. Mas assim, o que nos chama a atenção? Muitos estavam atentos, porque era um estrangeiro, falando um idioma diferente, trazendo uma cultura diferente, mas talvez a maioria deles estivesse atento porque era a própria história deles sendo relatada. E ele veio de um outro país, contando uma história de vida que, infelizmente, todos nós, acredito que temos pelo menos alguém que nós conhecemos com a mesma história. E isso acontece à nossa volta, né? Quantas escolas nós temos aqui na cidade? Quantas escolas nós temos em todo o litoral? Quantas escolas estão com as portas abertas? E quantas pessoas estão dispostas a passar por essas portas, a chegar até essas escolas, a ir até essas salas de aula, para falar do amor de Deus e dizer da mesma forma que aquele pastor falou para ele, que a graça de Deus poderia alcançá-lo e poderia transformar a sua vida. Quantos de nós estamos dispostos a chegar para alguém dessa maneira simples? O evangelho é simples, né? O amor de Deus é simples, por isso que ele pode alcançar qualquer pessoa. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós temos escolas com as portas abertas e nós não podemos avançar porque não temos pessoas. Eu moro em Praia Grande, nós temos hoje 6 escolas, mas algumas escolas, os mesmos voluntários. A escola onde nós servimos fica ali no Boqueirão, não sei quantos conhecem Praia Grande, nós servimos na escola Contes Bush. É uma escola, irmãos, de porta escancarada para a pregação do Evangelho. Os coordenadores, quando viram o semestre, eles mandam mensagem: vocês estão demorando, vocês não vão voltar? Calma, a aula retornou ontem. A gente vai sim, a gente está se organizando, nós vamos retornar. Mas muitas vezes, um voluntário faz a visita em todas as salas de aula. São 12 salas por período. Então, o que nós poderíamos fazer em 20 minutos, meia hora, se tivéssemos 4 ou 5, 6 voluntários. Nós levamos muitas vezes 2 horas. E tudo isso é feito em período de aula. Muitos estão
trabalhando, né? Então a gente entende também que tem toda essa realidade. Mas quantos poderiam estar e não estão, né? E além das salas de aula, quantos lugares nós ainda temos a oportunidade de falar do amor de Deus? E por muitas vezes ainda nós escolhemos nos calar. Então, o desejo do nosso coração nessa noite é que a gente pare para pensar um pouco sobre isso só, né? Eu participei de um congresso há uns 2 ou 3 anos atrás, e o palestrante era um pastor de uma igreja batista em Vinhedo. E eles têm um trabalho muito marcante na cidade, e achei muito interessante o que ele falou, né, finalizando o seu tempo de explanação. Ele disse que eles formaram uma comissão na igreja e foram até a prefeitura e perguntaram para os líderes, né, lá para o prefeito, de que maneira nós podemos servir a cidade. O que nós, como igreja, podemos fazer para ajudar a cidade? Onde que nós podemos servi-los? Né? Qual é a maior dificuldade que vocês têm aqui? O que vocês têm alcançado menos só com o trabalho da prefeitura e que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar? Ele falou, nós precisamos cuidar melhor das nossas crianças e não temos recurso suficiente para isso. E então eles têm lá um trabalho de instrução escolar, de reforço. E hoje o trabalho já tomou uma proporção imensa na cidade, eles têm todo o apoio da prefeitura e alcançam uma média de 80 a 120 crianças por dia. E ele encerrou com uma fala que é dessa forma que eu gostaria de encerrar também esse tempo com os irmãos aqui. E ele perguntou assim: qual tem sido a sua relevância como igreja? Para a sua comunidade, para a sua vizinhança, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país e para o mundo. Quão relevante você tem sido como igreja para o lugar onde você está inserido, onde você está localizado. E aquilo, desde que eu ouvi, aquilo grita no meu coração em todo o tempo. Qual tem sido, irmãos, a nossa relevância como povo de Deus, como servos, como missionários que somos nós, como conhecedores do amor de Deus, né? Não dá para a gente guardar isso só para a gente, né? Não dá. A gente precisa se sensibilizar, a gente precisa percorrer, a gente precisa falar do amor de Deus. E é interessante pensar sobre isso, né? Eles vêm de longe, vêm de outros países para nos ajudar, né? E eu fico pensando, se todas as regiões tivessem essa consciência, se nós fizéssemos bem o nosso papel, será que nós precisaríamos de tanta ajuda e de tantas pessoas que viessem de tão longe? É claro que é uma alegria, é um prazer a gente estar junto, né? O Evangelho nos aproxima. Eu não falo nada, nem de espanhol, nem inglês, mas nós conversamos muito na segunda-feira. Nós nos comunicamos muito, assim, e é muito interessante porque a gente conseguia se comunicar, não é, Ada? Não é, Ivan? Hoje que eu conheci a Carrie, a Ada e o Ivan passaram, né, a segunda-feira com a gente nos 2 períodos lá na escola. E pensa, eu sou neta de italianos, irmão, não tem como ficar quieta, estou aqui me segurando, olhando no relógio para não extrapolar. Mas a gente conseguia conversar, isso é Deus na nossa vida, né? Isso é Deus, o amor de Deus nos aproxima, é uma linguagem só. Falar de Cristo é uma única linguagem, é um idioma só. Então que todo esse entusiasmo, né, e essa alegria que está no nosso coração, que os irmãos possam perceber isso, que nós possamos nos contagiar com isso, né? Que nós possamos olhar quando cada um de nós estiver aqui e imaginar todas essas cadeiras ocupadas e esse espaço pequeno, né? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer aos irmãos da liderança que
aceitaram esse desafio. Agradecer a vocês, né, que se dispuseram a estar com a gente, estavam lá na ONG e a gente foi lá buscar e eles prontamente aceitaram, né, esse convite. E a gente não conhece, mas a gente sabe, é o povo de Deus que está lá, então vamos, vai dar tudo certo, vai ser tudo bem, né? Então, quero agradecer aos irmãos. E irmão Marcelo e irmão Renan, tem mais alguma palavra? Sim, tá bom. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu tenho um motivo maior, não, né? Mas tem um outro motivo, né? Que me faz muito feliz nessa noite. E Deus tem me dado alguns presentes. O ano passado, nesta mesma data, dia 16 de agosto, eu tive a oportunidade de passar o dia todinho com eles na escola, comemorando os meus 50 anos. E hoje Deus está me dando a oportunidade de comemorar os meus 51 anos aqui com os irmãos. E eu quero agradecer muito a maneira como os irmãos nos receberam. Faz pouco mais de 2 meses, né, que nós estamos aqui. E nos sentindo em casa, né? Tocando, cantando, conversando. E, irmãos, isso é muito importante. E tem sido muito raro, né? Nós sermos recebidos assim, sabe? Então, que os irmãos não percam essa característica, né? Que os irmãos continuem sendo assim amorosos, acolhedores, né? Tão hospitaleiros. E a gente realmente, não sei se... né, vou dizer, sinto muito, mas nós já estamos nos sentindo em casa. E como forma de gratidão por todo esse carinho que os irmãos têm dedicado a nós, eu quero depois convidá-los a comer um pedacinho de bolo, tomar um suco, um refrigerante, né, para nós comemorarmos. E eu quero agradecer muito a Deus, porque passamos por um momento aí, né, de muitos desafios, eu e João. 1 ano e meio num processo de transição, né? E graças a Deus o Senhor nos trouxe para cá. E é bom a gente ter a certeza de que a gente está no lugar onde Ele realmente queria que nós estivéssemos, né? Nós estamos muito felizes aqui e é a forma que nós temos de agradecer aos irmãos, tá bom? Então nós vamos cantar esse cântico que tem, né, a sua letra toda fundamentada no texto que nós lemos no início. Depois eles vão subir aqui, nós vamos orar e aí nós encerramos então, tá bom? Deus abençoe, vamos cantar. Percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos,
à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Diga mais uma vez, nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus, proclamando o reino de Deus, proclamando o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão Renê, por favor, vamos orar juntos aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua participação. Por favor. Por favor. Eu vi você ajudando aí também. Eu sempre digo que a gente não faz nada sozinho, né, irmãos? Se fosse assim, Deus tinha criado ou só Adão ou tinha criado só a Eva. Criou os dois e ainda falou, enche esse lugar aí de gente. É porque a gente tem que caminhar sempre junto mesmo. Vou orar, a Tati vai traduzir. Você pode traduzir a oração para eles, caso eles não entendam? Não? Entende? A pergunta do Renan é, Brinca, se você traduzir a oração para eles, não é necessário traduzir? Deixa eu falar uma coisinha antes. Claro. Por favor. Parabéns a Mônica, né? Hoje, 16, seria o aniversário do meu pai, que morreu com 100 anos. Hoje faria 102, o dobro da sua idade. Olha só. E faz só dois, nem faz dois ainda, que ele morreu com 100 anos e 9 dias. Era pastor. Olha só que bênção. E esteve lúcido e ativo até o dia da morte. Viva o dia 16 de agosto. Viveu 100 anos, ainda falta um pouquinho. É, isso aí. Vamos Hoje lá. em dia, já fiz uma publicação sobre isso, já dei graças a Deus, desculpa.
E demos graças a Deus por uma vida abençoada. Foi até 100 anos. Eu quero chegar Glória pelo menos a Deus. até lá também. Isso aí. Então, parabéns. Muito E obrigada. exatamente a metade da idade do meu pai, que hoje faz 102. Faria, né? Aí. Falta muito ainda, né, René? Falta Bastante ainda. meia dúzia. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome, porque é muito precioso estarmos reunidos aqui diante de Ti, podendo ouvir esse precioso testemunho, ouvir a respeito daquilo que o Senhor tem feito através da vida desses missionários, em campos que precisam tanto, Senhor, ouvir a Tua voz. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem levantado pessoas. Queremos Te agradecer também porque o Senhor decidiu usar pessoas. O Senhor é poderoso para fazer aquilo que o Senhor quiser, mas o Senhor escolheu usar pessoas para proclamar o Teu reino, Pai. E que nós possamos sair daqui essa noite motivados, encorajados a sermos esses agentes no Teu reino, agentes de propagação do Teu Evangelho. Possamos, Deus, pregar as boas novas de salvação a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, com coragem, com ousadia e principalmente, Senhor, com submissão e com dependência do Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida desses missionários e dos outros que estão em outras igrejas. Continue abençoando esse projeto, continue abrindo as portas das escolas para receberem estas palavras, para ouvirem testemunhos de que o Senhor é o único poderoso para transformar vidas, Senhor. E que vejamos, Deus, a Tua glória entre nós através destes testemunhos e destes trabalhos, Pai. Muito obrigado por essa noite tão especial e tão prazerosa diante do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Assim que oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui no Primo Ferreira com o trabalho de capelania. Se algum irmão desejar mais informações ou quiser estar com a gente lá para conhecer, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada.